parecia querer ser notado, e definitivamente conseguiu me assustar. Falei pro meu primo olhar para lá, quase gritando, e no momento em que ele olhou, me disse que esse não era o pior, nem de longe, falou que eu tinha que ver aquilo que estava fazendo tal grunhido. Uma certa época da minha vida, eu estava mais interessado do que nunca no mundo sobrenatural. A maioria das conversas que eu tinha com meu primo era relacionado a isso, e a gente estava sempre torcendo para vivenciar algo diferente, algo mais assustador. Em uma sexta-feira, passei uma parte da noite na casa dele, e tivemos a ideia de tentar atrair alguma energia e ver no que iria dar. Não sei como pensamos que isso seria uma boa ideia. A casa onde ele morava era perfeita para isso, pois normalmente já era muito carregada. Pesquisamos alguma forma de chamar as tais energias, não tinha nada muito certo além de hipóteses, e mesmo assim, nós tentamos de tudo o que achamos. Quando fizemos, nada aconteceu. Estranhamente, nem o que já era de costume ver na casa dele apareceu. Nem os vultos que sempre víamos, e barulhos, nada disso estava acontecendo. Vendo que falhamos nessa tentativa de chamar os espíritos, resolvemos fazer outra coisa. Ficamos jogando videogame até a hora em que eu fui embora. Cheguei em casa, me ajeitei para dormir e deitei. Peguei no sono até que bem rápido, mas acordei de madrugada com alguém batendo na porta. Levantei para ver quem era, e era o meu primo, estava bem assustado. Ele me perguntou se poderia passar a noite ali, disse que não estava conseguindo ficar em casa sozinho. Como nas sextas a minha mãe não estava em casa, então eu falei que poderia ficar, nem precisava pedir para ela. Nem consegui terminar de perguntar o que havia acontecido, ele já me interrompeu, falando que o que fizemos deu certo. Questionei, dizendo que parecia que tinha acalmado a casa ao invés de acontecer o que a gente queria. Novamente, ele mal esperou eu acabar de falar, e já foi contando que algum tempinho depois que eu saí de lá, ele começou a ouvir batidas pela casa, mas mesmo ele estando acostumado com isso, dessa vez o medo veio muito mais forte. Perguntei se foi só isso que aconteceu, e então, ele continuou contando. Disse que no momento em que começaram as batidas, veio um arrepio muito forte, algo realmente fora do que estávamos acostumados. Enquanto ele contava isso, fiquei me questionando, já presenciamos muitas coisas, apenas batidas não fariam ele sair correndo de casa. Dessa vez, eu é quem interrompi, e perguntei o que realmente fez ele sair de lá daquele jeito. A única resposta que ele me deu, foi que ele nem sabe dizer o que viu. Definitivamente ele estava nervoso, achei melhor desviar o assunto, fui dizendo para ele se ajeitar, se quisesse, a gente poderia até jogar um pouco para acalmar as coisas, e foi o que fizemos, passamos o resto da madrugada jogando até de manhã. Quando clareou, meu primo foi para casa da avó, e eu dormi mais um pouco, estava com bastante sono. Passei o dia normalmente, e quando chegou a noite, ele foi de novo lá em casa, perguntando se eu não queria passar aquela noite lá na casa dele. Confesso que fiquei muito curioso, queria muito saber o que tinha acontecido lá, e além disso, a nossa intenção na noite anterior era justamente chamar esse tipo de energia, então falei que iria. Assim que chegamos na casa, a mãe do meu primo ainda estava lá, mas estava pronta para sair. Foi muito estranho o que ela falou logo quando chegamos, disse que falou com ele várias vezes, mas não tinha resposta, e que quando insistiu chamando, viu de relance, ele passando no corredor para a cozinha, disse que deixou ela falando sozinha, e saiu. Nós falamos que estávamos na casa da minha mãe, e ficou um clima muito estranho no ar, ela ficou sem entender nada, pois tinha certeza de que tinha mais alguém na casa, e achava realmente que era meu primo. Bom, ela saiu, e de cara já estávamos aterrorizados, quem será que estava na casa? Fomos para a laje conversar como costumávamos fazer, e não tinha como o assunto ser outro, ficamos nos perguntando se realmente não chamamos algo que não deveria na noite anterior. Passando mais ou menos uns 20 minutos, ouvimos uma risada grave, vindo de dentro da casa, algo bem macabro. Eu até perguntei se não iríamos verificar, mas meu primo disse que não queria descer, ele realmente estava bem estranho. Ficamos mais algum tempo por lá, jogando conversa fora e tentando não falar mais nesse assunto, estávamos conversando sobre teorias e sobre o universo, a gente também gostava muito de falar sobre isso.
Em um certo horário, começamos a ficar com fome. Eu até que não estava com tanta, mas meu primo ficou falando que precisava comer algo. Acho que ele já estava sentindo há muito tempo, mas realmente não queria entrar em casa. Descemos da laje, e no momento em que passamos na frente da janela da cozinha, uma sombra muito grande se desfez no ar. Tenho certeza do que eu vi, e meu primo também, porque nós dois congelamos na hora. Já presenciamos coisas bem mais bizarras, só que o maior problema era a energia que estávamos sentindo, era algo muito pesado. Ficamos do lado de fora pensando se entraríamos ou não, mas para falar a verdade, o quintal também era bem escuro, então dava tanto medo quanto entrar na casa. Resolvemos entrar, mas a vontade era sair correndo de lá. A casa estava repleta de batidas para todos os lados. Também não dava para olhar para o corredor sem ter a impressão de que alguém apareceria. Na realidade, o que parecia é que já tinha alguém olhando para a gente de lá. Enquanto meu primo preparava alguma coisa para comer, veio um grunhido bem baixinho de um dos quartos. Só deu para ouvir por conta do silêncio da noite. Ouvi meu primo pensando em voz alta, dizendo, de novo não. Ali eu soube como começou a noite anterior para o meu primo. Ele me contou que primeiro ouviu esse mesmo grunhido, e depois foi o pior. Ao mesmo tempo que eu queria saber o que deixou ele tão assustado, eu não queria ver. Estava muito curioso, mas sem coragem alguma. Cheguei a perguntar de novo o que ele havia visto, mas ele desconversou, dizendo que estava morrendo de fome. Entendi o recado, não perguntei mais, só que não queria ficar ali para ver, então perguntei se ele não queria sair de lá. Antes mesmo dele responder, acabei olhando para o corredor, e lá no final, de frente para o quarto dele, tinha alguém em pé, uma presença assustadora, não fazia questão de se esconder no escuro, aquilo parecia querer ser notado, e definitivamente conseguiu me assustar. Falei pro meu primo olhar para lá, quase gritando, e no momento em que ele olhou, me disse que esse não era o pior, nem de longe, falou que eu tinha que ver aquilo que estava fazendo tal grunhido. Eu não estava acreditando nisso que ele estava falando, o que mais tinha naquela casa? Eu realmente não queria ver aquilo, disse que iria embora, e se ele quisesse, poderia vir junto comigo. Ele falou que iria para a casa da avó comer e ficaria por lá, desligou o fogo, tampou as panelas e saiu sem nem ao menos pegar nada, simplesmente fomos embora. Quando passamos por fora da cozinha, e olhamos pela janela, aquela entidade que antes estava no fundo do corredor, agora estava ao lado do fogão, olhando a gente ir embora. Começamos a correr para sair daquele quintal escuro, mas fiquei me perguntando o que poderia ser pior que aquela energia sinistra que eu vi. Mal sabia eu, que na próxima visita na casa dele, saberia a resposta, e desejaria não saber.